O cantor Caneta Azul, Manuel Gomes, ele que é compositor daquela música Caneta Azul, Azul Caneta, não sei o que, tá marcado com a letra. Ele, acredite se quiser, ele se lançou pré-candidato a deputado federal. Não falou sobre nenhuma proposta inicialmente. E aí vem o canal do Paulo Matias, o programa do Paulo Matias, junto com o Regis Tadeu, chamam o Caneta Azul para ser entrevistado, para ele poder ter oportunidade de falar sobre suas propostas, né, como deputado federal. O deputado federal é um cargo muito importante, né, é fundamental, não é um deputado estadual, não é um vereador, é um deputado federal, é um cargo, né, enfim. E aí o programa começou exatamente assim. Eu não vou poder fazer react aqui do vídeo hoje, porque eu tentei fazer aqui analogicamente, ficou ruim. Então eu vou aguardar aqui para a gente poder fazer quando eu der o upgrade aqui no canal, né? Então assim, já começou o programa, o Matias apresentando o Caneta Azul como cantor. E o Regis Tadeu já falou, opa, peraí, cantor? Esse cara cantor? Aí depois o Matias perguntou, da onde vem essa ideia de ser político para o Caneta? E o Caneta responde, desde criança. Desde criança. O Caneta Azul, um cara analfabeto, um cara que não entende nada de política, diz que o sonho dele era ser político. Não existe isso, ele está mentindo. É um mentiroso. Sabe por quê? Se ele tivesse algum interesse, em ser político, ele ia estudar ou ia, no mínimo, saber o básico da política nacional. Mas é analfabeto político, né? E deve ser, suponho eu que deve ser analfabeto, e não sabe nem falar ou escrever. Aí o Regis já surtado, né? Porque isso é para surtar, isso qualquer um vai surtar com isso. O Regis pergunta para ele: você sabe o que é um deputado federal? Você sabe o que é ser um deputado federal? Ele diz que não. Só vai saber quando estiver lá. Ele só vai saber quando estiver lá dentro. Esse é o cara que diz que era o sonho de ser político quando criança, desde criança. Um cara que não sabe o que é ser um deputado federal. Bicho, um pré-candidato que não sabe qual é a função de um deputado federal, nem para o cara pesquisar antes do programa, nem para disfarçar um pouco, nem para disfarçar a ignorância o cara faz. É claro que ele quer mamar nas tetas do governo. O sucesso dele esgotou. Muitos dão risada disso. Eu poderia estar fazendo um react disso, né? Mas isso é o retrato da nossa política de hoje. Por isso que para mim não é engraçado, né? A gente tá cheio desses canetas azuis aí no Congresso, tá cheio desses tiririca da vida. Aí perguntaram para ele sobre as propostas dele. E ele diz que não sabe, né? Porque tem que ser em off. Mentira, ele não sabe, né? Não é porque ele não pode falar, só poderia falar em off. É errado, ele só não pode pedir voto, né? Só que ele não é proibido de falar sobre as propostas dele. Ele não pode pedir voto como pré-candidato, né? E ele teria uma obrigação quase que dizer sobre a sua proposta, já que ele virou pré-candidato. E o mais bizonho disso tudo é que durante o programa ele não soube explicar o que era corrupção e nem polarização.
Perguntaram para ele o que é corrupção. A corrupção é alguma coisa errada. Polarização, eu não posso falar, só em off. Espera aí, só um momento, molhar a garganta aqui. E ele não sabe o que é um deputado federal. E ele não soube dizer uma coisa que está errada no Brasil. Perguntaram para ele o que está errado no Brasil. Ele não soube responder. Perguntaram para ele, você é de esquerda ou de direita? E ele respondeu, eu fico na minha, fico tranquilo, fico na estrada. Daí um repórter perguntou para ele, um repórter do programa perguntou para ele se ele estava endividado, né? Ele talvez estava rolando uma notícia que ele estaria endividado, que ele não tinha mais dinheiro. E ele falou que não entendeu a pergunta. Ele se fez de desentendido. Depois o Matias perguntou se ele iria ser pré-candidato por causa da grana. Ele diz que não vai falar, que ele não poderia responder. Teve uma hora que foi até engraçado, né, que o Regis manda na lata, assim, falando assim, o Tiririca perto de você é o Shakespeare. E aí o Regis perguntou para ele, o que é escala 6:1? Aí ele respondeu, se você sabe, por que você não explica para o povo? É óbvio que ele não sabe, né? Bom, é isso. Depois vocês perguntam por que esse país não consegue evoluir, não consegue avançar, né? E porque a gente tem pessoas como esse cara, né? Eu não sinto pena, sabe por quê? Porque ele vai ocupar um cargo muito importante, né? Que cabe à legislação, que faz as nossas leis, que fiscaliza, né, a política, o Congresso, o Executivo. São a galera que governa também, né? E esse país não avança porque tem pessoas como ele, pessoas oportunistas, pessoas mau caráter. Ele podia escolher outra coisa, mas não, ele vai escolher ser deputado federal para... Aliás, a boa parte das pessoas que vão para a política institucional vão por causa das mamatas, né? Para mamar no governo, benefícios e etc., regalias, né? Uma vida boa. Por isso que a maioria dos políticos lá no Congresso não bate ponto, né? Trabalham um pouco. É isso é o retrato da nossa política brasileira. Não é pão, é só circo, só circo. É bizonho, é uma coisa assim revoltante. Eu cheguei a ver algumas pessoas fazendo react disso e rindo, sabe? Rindo, com pena do Caneta. Se fosse outra profissão, beleza, sei lá, né? Tenta alguma coisa nas artes, tenta alguma coisa. Não, mas o cara quer cuidar do país, um cara que é analfabeto, não tô culpando ele por ser analfabeto. Um cara que não sabe, não entende de porra nenhuma, não sabe qual é o problema do país, não sabe o que é proposta, o que é congresso, o que é deputado, o que é vereador, não sabe o que é ser político, mente, já começa mentindo na pré-campanha, dizendo que o sonho dele era ser político, sendo que o cara nunca quis estudar, né? Fez sucesso aí com a música Caneta Azul, Azul Caneta, e acabou, irmão. É isso aí. Quer se dar bem, irmão? Porra, vai se dar bem, mas tenta não fuder os outros, só isso. Tenta não ferrar com os outros. Quanto mais a gente vê esse tipo de político ali no Congresso, é mais gente ferrando a gente. São esses ignorantes que ferram a gente, né? A maioria das vezes. Bom, o Regis trucidou o cara, o Regis surtou, ficou maluco. E eu faria o mesmo, porque isso é muito revoltante. Isso é muito revoltante. Não é nada pessoal com o cara.
Não é nada pessoal com a história dele, com a música, etc. Além de não ser música, né? De ser uma coisa horrível, horrorosa. Não é um cantor. Não é um cantor. Então, assim, não é nada contra ele, mas porra, ele tá mexendo num campo que não é para ele. Eu acho que tem que fazer, primeira coisa, tipo um vestibular, né, para ser político. O cara pelo menos tem que ter noção de alguma coisa. Faz um vestibular e tal, se o cara passa, ele pode ser político. É o mínimo que deveriam fazer. Mas esse país não é sério. A política não é séria, a justiça não é séria. Lá o Congresso não é sério, a Câmara não é séria, o STF não é sério. Nada é sério nesse país. As leis não são cumpridas. É isso que a gente tem aí. E se não é um cara desse, é um Flávio B da vida, filho do Bolsonaro, que nem deveria estar sendo candidato. Um cara assumidamente golpista, um cara que, porra, representa tudo de ruim que aconteceu nesse país, a família dele, o pai. E é isso aí, né? E está passando na frente nas pesquisas. Ou seja, o povo não aprendeu com a ditadura, com 64, o povo não aprendeu com todos os golpes, o povo não aprendeu com o PIG, o povo não aprendeu com o bolsonarismo, o povo também não foi politizado em nenhum momento, o bolsonarismo não foi combatido. Reclamar para quê? Não é verdade? Eu sou reclamão, eu sou chato, só estou querendo melhorar o país. É isso. Deixe seu comentário. O que vocês acharam disso? Escrevam aí embaixo. Vamos abrir o debate. Obrigado pelo engajamento. Deixa o like para dar essa força. Se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante. Ok? Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu. Falou.